e estaremos vendo exemplo de sermão expositivo. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez, homens e mulheres de Deus. Hoje vamos estar dando continuidade aos nossos estudos e estaremos vendo exemplo de sermão expositivo. Sim, estou aqui com um esboço pronto, trouxe um esboço que não foi eu que fiz, pois talvez você não vá gostar do estilo sermão expositivo e pode achar que eu não sei fazer um sermão expositivo ou algo do tipo. Eu preferi trazer aqui um esboço de alguém de renome, alguém que já tem aí sua base sólida. Mas percebamos que o esboço de um sermão expositivo, ele não tem um foco primordial numa questão de boa aparência, numa questão de beleza. O sermão expositivo ele é mais concentrado no texto. E coincidentemente, quando eu separei o esboço aqui para trazer para essa aula de hoje, eu não tinha observado. E eu fui ver depois que é exatamente o que estamos falando sobre o filho pródigo. Isso vai ajudar bastante. Pois, apesar de tudo aquilo que nós falamos, e que talvez você até tenha falado, uau, não tinha pensado sobre isso. Agora você vai falar, uau, não tinha pensado sobre isso. E esse esboço não é meu, é um outro viés dentro ali de Lucas capítulo 15. Então, se você fez o dever de casa, leu o capítulo 15, observou o contexto, a parte toda do capítulo 15, vendo cada detalhe daqueles que havíamos falado, agora sua mente vai ter uma nova abertura, pois vamos pegar um esboço de um autor que olhou para o texto com uma outra ótica, com uma outra lente. Ele olhou para o texto buscando algo específico. E o que ele buscou? Olha, quando ele entrou neste texto, lembra que nós falamos de algumas questões? Primeira coisa, você vai escolher o texto. Vocês estão lembrando dessa parte? Então, esta pessoa, esse autor, se não me engano, é o James Braga, ele olhou para este texto, ou pode ser que ele pegou esse esboço de outra pessoa, tá? Porque quando citamos algo em um livro, a fonte pode ser diversa, não é necessariamente tenha que ser o autor que tenha feito. Quando o James Braga, se foi ele, quando ele fez isso, ele primeiro escolheu um texto, possivelmente, ou pensou num tema ou em um assunto. Talvez ele queria falar sobre o fariseu, ou sobre hipocrisia, enfim. Mas ele olhou aqui para Lucas capítulo 15 e a primeira coisa que ele fez foi delimitar a perícope. Qual a delimitação que ele fez? Olha só, é a última parte, pegou do verso 25 ao 32. Vamos ler para que fique mais fácil para você compreender o assunto. Então, olha, Lucas capítulo 15, verso 25, diz o seguinte: o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Perceba que ele já começou no filho mais velho, porque ele quer observar aqui essa reação do filho mais velho. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Este lhe respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele, o filho mais velho, se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo. Olha só, tá reclamando aqui um direito, observe esses detalhes. E nunca desobedeci, olha aí, legalista, eu tenho crédito a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. De certo modo, o pai está reclamando uma injustiça aqui. Chegando, porém, este teu filho,
que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro, acusando o irmão. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Então vamos voltar ao esboço. E olha a proposta do autor. Olhar para esta passagem que nós acabamos de ler, e eu li, fazendo algumas observações, só para dar uma abertura na sua mente, mas não faça isso quando você for ler para pregar, não, tá bom? É porque hoje nós não temos tempo para uma pregação. Estamos aqui olhando um esboço. Nosso propósito agora é concentrar no esboço. Mas eu quis ler o texto para relembrar a sua memória alguns detalhes que estão ali e de onde que esse esboço, que é o que nós vamos estar vendo agora, como que ele surgiu de dentro daquele texto. O título, ou o tema, ficou assim, ó. Na verdade, melhor, aqui o autor deu os dois. Ele não economizou, não. Porque você pode dar título, pode dar tema. Raríssimas vezes você faz as duas coisas. Livros de homilética você encontra título e tema. Mas na sua vida real, não queira sentir a necessidade de fazer isso. Se você quiser fazer, pode fazer. Mas se você der um título, não tem mais aquela necessidade de dar um tema. Se você der um tema, não tem aquela necessidade de dar um título. Mas tudo bem. O título dele é O Fariseu Ontem e Hoje, para chamar atenção. Maravilha, mas não dá para você saber nada, né? O título é para quem te ouve, é para chamar a atenção da igreja. Vocês lembram disso? Agora, olha a diferença do tema. O tema é algo específico que te conduz num trilho. Olha o tema, aspecto do farisaísmo visto no caráter do irmão mais velho. Aspecto do farisaísmo visto no caráter do irmão mais velho. Ou seja, o autor deste esboço, ele decidiu olhar só para o filho mais velho e observar características, ou observar ali o caráter do irmão mais velho, comparando com o fariseu, e tirar aspectos. Palavra-chave, aspectos. E olhando aqui dentro de um tema, que é a parábola do filho pródigo, porém, ele delimitou do verso 25 ao 32. Porque ele quer olhar exatamente o filho mais velho. Ele quer olhar ali a reação do filho mais velho, suas exigências, suas acusações, sua demonstração de que merecia algo. Porque tudo isso não são características de um fariseu. E muitos fariseus estão dentro da igreja. E às vezes nós não corremos risco de nos comportar como um fariseu. Pode ser que nós vamos identificar com alguns aspectos. E talvez Deus queira não só nos ensinar a homilética hoje, mas Deus pode também estar querendo nivelar nossas pontas de fariseu. Talvez nós estamos com alguma crista aqui exageradamente fora do padrão. E Deus pode estar nos corrigindo. Então veja bem, temos uma delimitação, um tema e um objetivo, que é retirar deste texto, observar à luz deste texto, características de um fariseu, aprender com isso, ou seja, identificar ali erros que podemos estar cometendo ou acertos que deveríamos exercer. Neste caso, como o irmão mais velho ele está errado, nós vamos aprender erros que não deveríamos cometer. Ou identificar problemas, pecados, egoísmo, algumas ações nossas, cristãos de hoje, que não estão condizentes com a palavra de Deus. Aí o autor olha para o texto e uma das coisas que ele observa, um dos aspectos que ele vê que tem a ver com o fariseu e tem a ver com o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, é que era um homem de justiça própria. E aqui ele faz duas subdivisões, ou seja, a divisão principal era um homem de justiça própria. Só que, quando ele vai falar desse tópico, ele divide ele em duas formas que prova que ele não era um homem de justiça própria. Essa é uma das formas de dividir. Então, entenda que agora, não somente a ideia do sermão expositivo, não somente a forma de composição e de exposição, mas já também aprenda aqui com a subdivisão.
Ou seja, aqui o autor dividiu entre indicado por sua reivindicação de obediência. O que quer dizer isso? Quando o filho mais velho reivindica ali que ele sempre esteve ali, que ele obedecia, ele está querendo dizer que ele é um homem de justiça própria. Tipo, eu conquistei, eu mereço, eu merecia. Lembra que quando nós lemos o texto ali agora, nós fizemos essas observações? Manifestada por sua atitude para com o irmão. Verso 29 e 30. Isso também manifestava que ele era um homem de justiça própria. Por quê? Porque se o irmão não tem justiça própria, então ele não tem crédito. Eu tenho justiça própria, eu preciso ter crédito. Agora vamos ver a divisão 2. A divisão 2 também é que o autor seguiu praticamente todas as divisões, não todas, né, as outras aumentou ali a quantidade de subdivisões, que não existe um padrão. Na primeira, ele usou 2 subdivisões. Na segunda, usou 2 subdivisões. Na terceira, ele usou 4 subdivisões. Subdivisões, talvez vai ter um tópico que nem vai ter, outro vai ter. Isso é normal, tá bom? Não existe essa padronização. O segundo aspecto que ele observa no texto, que tem a ver com o irmão mais velho e o caráter de um fariseu, é que ele era um homem desamoroso. Ou seja, aqui o autor ele não está só olhando para o texto e aprendendo com o texto o que é um fariseu. Ele já tem conhecimento prévio do que é um fariseu, à luz das escrituras, à luz de estudo, e quando ele olha para o texto, ele observa o reflexo desse fariseu no irmão mais velho. Então ele precisa comparar. Porque se você não souber quem é um fariseu, qual é o caráter de um fariseu, você vai olhar para o texto, vai observar o irmão mais velho, mas não vai conseguir perceber essa semelhança. Você só percebe uma semelhança de algo que você já conhece, ok? Então vamos lá. Lembrando que o texto não te fala que essa é uma semelhança com o fariseu. Mas vocês lembram que o contexto deste texto nos revelou, nos mostrou, nos deu a luz de que Jesus estava respondendo fariseu. E que quando Jesus estava falando, contando essa parábola e apresentando estes erros do irmão mais velho, Jesus estava dizendo, olha, eu estou revelando você aqui. É como se ele estivesse sendo isso. Ou seja, ele não está contando uma parábola para contar uma historinha. Ele está falando, olha, você está acusando o pecador, mas eu estou te dando aqui o seu check-up. Você está completamente também errado, necessitando da graça e do perdão. Era um homem desamoroso. Está no verso 28 ao 30. Isso são sermões positivos. Tudo que você encontra tem prova no texto. Nós podemos até parar aqui um pouquinho, ir lá no texto e observar o que estes versos dizem. Mas vamos só finalizar aqui o esboço e depois retornamos em parte. Era um homem desamoroso, verso 28 ao 30. Como indica sua atitude para com a volta do irmão. Ou seja, o que prova que esse homem era um homem desamoroso? Atitude para com a volta do irmão. A falta de amor, ele não estava preocupado com o amor com o irmão. Ele não estava querendo amar o irmão. Ele não estava exercendo o amor. Muito pelo contrário, ele estava exercendo o ódio. Ele estava, em vez de querer trazer para perto, ele queria manter longe. Em vez de ele buscar, ele queria expulsar. Então isso demonstra sua falta de amor para com a volta do irmão, ou sua atitude demonstra ali, deveria demonstrar amor, mas demonstra ódio, ok? Ele praticamente deserdou o irmão, exatamente, ele não está aceitando, ele queria que esse irmão deixasse de literalmente ali ser seu irmão, para ele não está preocupado com isso, mas o pai está querendo o irmão de volta, o filho, né? O pai quer o filho, que seria o irmão desse fariseu. Terceira divisão, ou terceiro aspecto que nos mostra essa relação do fariseu com o irmão mais velho. Era um homem crítico.
E, só recapitulando somente, se nós estamos comparando, estamos dizendo, era um homem crítico? Quem era esse homem crítico? Na parábola, era o filho mais velho. Mas, na aplicação prática, é o fariseu. É o fariseu daquele tempo e é o fariseu de hoje. O fariseu continua existindo. Ou seja, tem um fariseu na igreja, ele vai começar a identificar aqui, poxa vida, minha reação não tá legal. Lembra que nós falamos em aulas passadas sobre essa questão de às vezes, Deus está trazendo algo para dentro da igreja e nós, em vez de receber e querer caminhar com essa pessoa, nós estamos querendo matar esta pessoa? Isso é ser um fariseu. E às vezes eu e você nos achamos nessa posição. Olhamos para alguém e pensamos, não tem oportunidade. Não, eu não vou pregar para esse povo, eles não merecem minha pregação. Eles não estão no nível de ouvir essa palavra. Às vezes você vai pregar e quer matar quem está te ouvindo. Não, não é isso o propósito. Tá joia? Então ele era um homem crítico. Aí está no verso 25 ao 30. Como indicam as faltas que encontrou no irmão. Então uma característica do fariseu é qual? Crítico. Todo fariseu é crítico. E na igreja tem esse grupo. É o grupo que só critica. É o grupo que tudo tá ruim. Tá vendo? É até fácil de aplicar. Nem era pra mim estar fazendo isso. Mas vamos lá. Ele é o observador do erro dos outros. Mas ele não observa os seus erros. Como mostram as faltas que encontrou no pai. Então ele... Olha só, irmãos. Vocês têm que entender que este texto está demonstrando aqui um pai diferente. Um pai que está representando um pai amoroso. Um pai cuidadoso. Não é um pai qualquer. Mas este homem aqui, o filho mais velho, ele é tão parecido com o fariseu que ele não só questiona o irmão que está voltando. Tudo bem, o irmão errou mesmo. Você concorda? Mas o pai, ele tá criticando o pai. Ele está reclamando do pai. Ele está abrindo aqui uma ouvidoria para com o pai. E vocês têm que lembrar a gravidade, porque este pai aqui é como se fosse o nosso Deus. Está representando o nosso Deus. É o pai que está aceitando o perdido. É o pai que está aceitando os arrependidos. É o pai que está dando uma chance para os pecadores. É um pai que está aceitando como filho aqueles que não pertenciam à família. É o pai que antes não aceitava os gentios e que agora nós, e você tem que lembrar que somos eu e é você, somos nós. É nós que somos esse filho mais velho. Alguém que não estava dentro de casa, mas que agora Deus está nos permitindo entrar dentro de casa. Nós estamos podendo fazer parte da família. Nós agora estamos podendo ser chamados como filhos. Amém? Glória a Deus por isso. Um terceiro aspecto que mostra que, dentro do aspecto de ser um homem crítico, é como manifestou sua recusa de entrar. Tão crítico que ele se nega a entrar onde? Na casa do pai. Tudo bem, o irmão mais novo errou de ter saído, mas o mais velho está errando de não querer entrar. Tanto quem saiu quanto quem não entra, ambos estão fora. Só que a diferença é que o mais novo estava fora, mas retornou. Agora o mais velho está fora e querendo permanecer de fora. É algo muito sério. Como indica sua atitude persistente, ou seja, mesmo distante, do pai justificando, do pai provando, do pai demonstrando, olha, ele estava morto e agora é como se tivesse ressuscitado, nós temos que comemorar, ele estava perdido, agora ele foi achado. Ainda assim, o irmão era para ter falado, meu pai, eu não havia raciocinado direito. Mas sabe qual é o problema do fariseu? O fariseu está preocupado ali com sua herança, preocupado com seus bens, preocupado com a sua reputação, pois afinal, a família vai ser mal falada, aceitou um irmão, um filho que deveria ser morto. Você sabe disso, né? O filho mais novo deveria ser morto, com certeza. Por isso que um dos motivos do pai recebê-lo na entrada, ele poderia ser morto antes de chegar até o pai. A comunidade poderia matá-lo. Vocês perceberam que este texto, tudo que está na exposição dele, pertence à parte do texto que lemos? Olha só,
Vamos ler para você ver. Olha aqui, ó. Era um homem de justiça própria. Verso 29 ao 30. Vamos ver se lá demonstra isso. Olha aqui, ó. 29 ao 30. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo. Não é ninguém que está falando assim, olha, você serve ao pai tantos anos. Não. Não é alguém que está atribuindo. Não é o pai que está falando, olha, você é o meu servo. Agora, é ele próprio está dizendo, olha, eu te sirvo. Ah, você deve estar até lembrando de algumas pessoas. E nunca desobedeci. Gente, nunca desobedeci. Esse é crente. É. Eu não vou nem citar exemplo, não, porque... Não, eu posso citar. Um dia eu quase desanimei na fé. Vou te contar por quê. Estava indo para um casamento, para um membro de uma igreja, ajudando, e o homem que estava comigo, me ajudando no transporte, eu estava ajudando ele, na verdade, ele que estava dirigindo, o carro era dele e tudo mais, e ele me disse: ninguém conhece Deus como eu conheço. Eu conheço tudo de Deus. Não lembro as palavras exatas, mas foi algo mais ou menos desse jeito. Gente, fiquei assim, tímido, calado. Falei, meu Deus, eu não conheço tudo do Senhor. Esse cara conhece tudo. Pergunta a ele, conhecia mesmo tudo? Se fosse alguém falando assim, olha, aquele homem conhece tudo de Deus. Não, era ele mesmo se eu sou o cara. Então, cuidado, pregador. Cuidado, pregadora. Porque existe diferença quando o testemunho vem de ti e quando o testemunho é dado a seu favor. Uma coisa é você dizer, eu sou um pregador de Deus de excelente qualidade. Não tem valor nenhum. Muito pelo contrário, isso acaba com você. Mas se alguém disser, ali vai um verdadeiro pregador da palavra de Deus e essa notícia se espalha, aí tem valor. Porque o testemunho que você dá de si mesmo não é válido. Ele, porém, respondeu ao pai, há tanto tempo, há tantos anos te sirvo. Ei, eu te sirvo, você não está sabendo, não? Olha, eu tenho um crédito. Nunca desobedeci. Irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca, já está pecando, porque é mentiroso. O fariseu é mentiroso. Há uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu alegrar com os meus amigos. Olha só. Está falando o seguinte ainda. O senhor é ruim, viu? O senhor não é justo, não. Mesmo eu tendo crédito, o senhor não me dá um crédito. Eu mereço, o senhor não paga o que merece. Só está endividado comigo. É isso que está falando, em outras palavras. Então, sim, este texto demonstra que ele reivindicou obediência. Então, isso, de fato, prova que ele era um homem de justiça própria. Ou seja, eu estou provando no texto. Não é... Eu não estou inventando isso. Eu não estou falando, irmãos, eu resolvi falar aqui que o fariseu é um homem de justiça própria. Não, ele está olhando para o texto e retirando essa informação e expondo. Lógico que na hora que ele expõe, ele vai contar a história. E ele vai falar, é assim o fariseu, fazia desse jeito. E tem alguns fariseus aqui no nosso meio. E pregador corre isso ser fariseu. Pregadora corre isso ser fariseu. Por isso que o esboço aqui está nos ajudando de todos os lados. Manifestada por sua atitude para com o irmão. Aí já não é o verso 29. Aí é tanto 29 quanto o 30. Só que nós acabamos de ver o 29, vamos só dar sequência até o 30. Chegando, porém, este teu filho, não é irmão dele mais, não. Este teu filho, que desperdiçou os teus bens, agora ele já está dando sentença. Ele agora é o julgador. Tá aí, característica de fariseu. Por isso que eu falo, irmãos, cuidado. Nós não devemos ficar julgando as pessoas, julgando os irmãos, falando quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno. Não é nossa missão. Nossa missão é levar o evangelho para que as pessoas sejam salvas. Mas a pessoa está cometendo algum erro, tem algo de errado, não é eu que vou dar a sentença. Eu estou aqui a serviço de Deus. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Desperdiçou os teus bens, está aqui acusando o filho, está aqui acusando o irmão. Desperdiçou os teus bens com prostituta.
mataste para ele o melhor bezerro. Está aqui acusando o irmão, ele está aqui reclamando do pai. Isso é uma prova de que ele é um homem de justiça própria. Tanto por ele reivindicar sua própria justiça, quanto por ele acusar retirando a justiça do irmão ali, que seria, nesse caso do irmão, mas poderia ser de um amigo, de um parente, de outro membro na igreja, de outra liderança da igreja, e assim as coisas seguem. Eu acredito que nós não precisamos parar aqui para observar todos os pontos. Eu quero acreditar que você conseguiu entender como que as informações do texto foram retiradas do texto e foram colocadas e agrupadas dentro de linhas de pensamento. Tá? O que eu quero que você veja? Deixa eu grifar aqui as divisões principais para ficar mais claro. Olha, este texto foi trabalhado com 3 divisões. Ou seja, o autor olhou para este texto e, observando este texto, ele pensando em observar os aspectos do fariseu, ele olhou para esse texto e ele conseguiu fazer 3 garrou. Mas ele conseguiu fazer 3 observações, ele conseguiu retirar deste texto 3 grupos de informação. E eu quero que você observe uma outra coisa. Você poderia fazer apenas a observação generalizada, só que olha só como queria ficar. Eu vou colocar aqui com caneta vermelha. Se esse sermão não tivesse sido agrupado por essas 3 partes maiores, ficaria assim, ó. Então, este ficaria sendo o primeiro tópico, esse o segundo, esse o terceiro, esse o quarto, esse o quinto, esse o sexto, esse o sétimo e esse o oitavo. Então, veja bem, se o autor não agrupa esses grupos maiores de tratar aqui a justiça, então primeiro ele observou sobre a justiça própria, depois sobre ser desamoroso e depois sobre ser crítico. Então ele olhou para o texto e separou por justiça própria, separou as informações pela questão do amor e separou as informações por questão de crítica. Se ele não fizesse isso, ia ficar assim, ó. Primeiro aspecto que eu observo, era um homem que reivindicava obediência. Segundo aspecto, era um homem de más atitudes para com seu irmão. Terceiro aspecto, não foi favorável à volta do irmão. Quarto aspecto, praticamente deserdou o irmão. Quinto aspecto, observava faltas no irmão. Sexto aspecto, observava faltas no pai, ou reclamava faltas do pai, ou achava erros no irmão e erros nos pais. Sétimo aspecto, recusa entrar. Oitavo aspecto, mantém firme, persistente nas suas decisões. Perceba que teria ficado um sermão mais chato, mais enjoado, mais garrado. Aí você começa primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. E a igreja já está cansada, está querendo ir embora e acha que você não vai acabar mais. Mas olha que bonito que ficou a organização. Primeiro ele fala, olha, primeiro aspecto que eu observo nesse texto está relacionado à justiça própria do fariseu, ou à justiça própria do irmão mais velho. Não quer dizer que você tem que usar o nome do jeito que o autor usou, que ele usou assim, era um homem de justiça própria. E essa forma dele dividir é uma outra forma também de anunciar, porque neste caso, por mais que ele pode anunciar o tema falando que é aspectos, e eu estou falando aspecto com você toda hora,
Mas essa forma que o autor escolheu, ele não fica citando a palavra-chave. A palavra-chave é só para ele na hora de montar o sermão. Ele só chega e diz: era um homem de justiça própria. Ele só anuncia o texto assim. Depois, quando ele terminou, ele diz assim: era um homem desamoroso. Possivelmente, aqui, na transição ali da introdução para entrar no corpo do sermão, ele ia dizer assim: nessa noite, nós vamos ver aspectos do fariseu visto no irmão mais velho. Vamos ver como era o irmão mais velho e o que ele tem a nos ensinar sobre o fariseu. Então, essa é como se fosse uma pergunta que ficasse. Quem era o irmão mais velho? Ou quem era aquele homem? Ou quem é o homem chamado de fariseu? Ou quem são aqueles que Deus trata como fariseu? Ou o que é um fariseu? É uma pergunta que seria muito importante para entrar no texto, porque aí o texto começa a responder. Então, quem é este homem apresentado pelo texto? Quem era? Porque é tempo passado. Poderia ser presente também. Quem é? Porque esse homem continua existindo nos nossos dias, então poderia. Quem é? Se eu perguntasse quem é, a resposta é essa aí. É um homem de justiça própria. Eu posso trazer o texto para os nossos dias e seria até mais legal. Então, se você fala quem é o homem apresentado por este texto, então é um homem de justiça própria. É um homem desamoroso. É um homem crítico. Tá bom? Agora, se você falou você não pode falar era mais. Se você falou era, você não pode falar é mais. Você tem que escolher o tempo verbal. As coisas têm que estar alinhadas. Aqui ele decidiu passado. Então ele está tratando ali, olhando para a história passada, para trazer para os nossos dias. Então, quem era? Aí a pergunta da transição é: vamos ver quem era este homem. Aí o texto vai dar a resposta. Era um homem de justiça própria. Terminou aqui, poderia fazer uma transição do tipo pergunta de novo. Se eu perguntei para entrar no sermão, eu posso perguntar: quem é esse irmão? Ou quem é esse homem? Ou o que mais o texto nos diz sobre quem era este homem? O texto também nos diz que este homem era desamoroso. A sua comunicação mais fluida. Em vez de você simplesmente terminou, era um homem desamoroso. Você pode simplesmente terminou o tópico anterior e entrar no próximo. Só que aí, cuidado. Você não pode. Eu vou fazer uma simulação aqui, como se eu estivesse falando essa frase e mudando para cá. Tá joia? Olha só. Manifestada por sua atitude para com o irmão, era um homem desamoroso. Você entendeu como eu mudei de tópico? Não. Por mais que você conhece ele, já tá vendo. Tem que ter pausa, tem que ter respiração, tem que ter distância, tem que ter espaçamento. Então fica assim. Manifestada por sua atitude para com o irmão. Este era a primeira resposta que este texto nos dá para o irmão mais velho, ou para aquele homem, que é um homem de justiça própria. Agora vejamos outra resposta que esse texto nos dá. Era um homem desamoroso, conforme nos mostra os versos 28 a 30. Aí você vai lá, lê o verso 28 a 30. Tá bom? Não é obrigatório, mas é bom. Eu vou parar, que se eu começar a fazer observações, questões que às vezes nós ainda vamos tratar mais à frente, embora já seria útil para vocês, mas é só uma questão do nosso tempo mesmo. Eu sei que se deixar eu vou ficar falando, alguns gostam, alguns não gostam. E eu sei que o nosso tempo é escasso, tanto para mim quanto para você. Amanhã, se Deus quiser, é o meu aniversário, mas nós vamos estar firmes aqui, se Deus quiser. Meus HDs já acabaram, já comprei mais HDs, e as memórias estão sendo ocupadas, mas isso é bom sinal. Sinal que estamos gravando, que estamos caminhando e que estamos avançando para a glória de Deus. Não seja um fariseu na pregação. Não busque para si direitos próprios. Entenda que você também é dependente da graça de Deus, mesmo sendo pregador, mesmo sendo pregadora. E louvado seja Deus que
fomos agraciados com a graça dele. Vamos orar? Deus, eu te peço, te agradeço por esta oportunidade, pela tua presença, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Senhor, sustenta a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida, nosso dia a dia, no trânsito, a nossa saúde, ó Deus. Pai, que o Senhor continue cuidando de cada detalhe da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa vida financeira, da nossa saúde mental e física. Deus, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz e que o Senhor os acompanhe. Ou permaneçam em paz. Amém.